A graça e a paz a cada um dos irmãos que estão nesse momento participando desta live da EBD neste domingo. Domingo este que nós podemos saudar aos amigos, aos irmãos, dizendo que Jesus ressuscitou. Esta é a mensagem da igreja, é dizer que Jesus venceu a morte, ressuscitou para nos dar a garantia da salvação eterna nos céus. Alegremos-nos, regozijemos-nos, possamos gritar, aleluia, Ele ressuscitou. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada lar, cada pessoa que está sintonizado, que está participando desta EBD hoje, 4 de abril de 2021, domingo, celebrando a Páscoa, celebrando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. É uma satisfação, é uma alegria imensa estarmos nos reunindo pela manhã para glorificar a Deus, para aprender sobre a sua palavra. E hoje, como um dia mais que especial, um dia onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus, onde Ele venceu a morte e hoje Ele vive. Glória a Deus por isso. Vamos orar nesse momento, dando início à nossa EBD, e espero que cada irmão possa estar sintonizado, querendo buscar mais sobre o Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, toda honra e toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. Nós, Pai, somos mais que gratos a Ti por mais um dia, por mais uma data festiva, comemorativa, porque relembramos a data em que Jesus ressuscitou, em que o teu Filho Jesus, que veio cumprir a missão de trazer as boas novas de salvação, de nos ensinar que nós podemos ter esperança de um dia estarmos vivendo no céu, glorificando o teu nome, sabendo que tu és bom, sabendo que tu és um Deus maravilhoso, que nos ama incondicionalmente, que nos mostra de que o teu amor é sublime, é soberano sobre nós, e que nos alcança, mesmo sendo o pior dos pecadores. Mas a tua palavra nos ensina que o teu perdão, ele se renova, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e o teu perdão é sobre nós, porque o teu Filho Jesus derramou o seu sangue, sendo o cordeiro imolado, para que assim os nossos pecados fossem perdoados, para expiação dos nossos pecados. E assim, Pai, nós glorificamos o teu nome, porque cremos na tua palavra, porque cremos no teu grande amor para conosco. Glória, aleluia, seja dada ao teu nome, Senhor, porque tu ressuscitaste e com a tua ressurreição nós glorificamos o teu nome, nós entendemos que somos salvos e pregamos também a tua salvação a todos aqueles que em ti creem. Ó Senhor, muito obrigado. Continua conosco, nos ensinando, nos mostrando, Pai, através da tua palavra, que tu és o nosso Deus e que nós somos teus servos. E somos felizes porque temos a salvação em Jesus Cristo. Glória seja dada a Ele, em nome, Pai, desse Jesus que nós pregamos, que nós cremos, nós te oramos, te agradecemos. Amém. Bem, irmãos, é com imensa alegria que nós vamos participar mais uma vez da nossa EBD. Nós damos os bem-vindos a todos que estão participando, que estão
assim sintonizados, que Deus possa te abençoar infinitamente com as graças, com as bênçãos dos céus. E que você sinta a vontade para buscar na palavra de Deus, para aprender na palavra de Deus, porque estamos aqui sintonizados, querendo aprender mais sobre a história da igreja. História esta que deve ser a principal motivação para nós. É dizer às pessoas que Jesus ressuscitou, de que ele morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou para perdão dos nossos pecados, para mostrar que ele venceu a morte. Toda a honra e glória ao nome dele. Porque Deus é maravilhoso, porque ele amou o mundo de tal maneira, incondicionalmente. Ele mostrou ao mundo o seu grande amor através da pessoa de Jesus. E este livro de Atos, ele mostra essa história da igreja, esse desejo que ficou contido dentro do coração dos apóstolos, de pregar Jesus, aquele que venceu a morte e ressuscitou para dar salvação a todo aquele que nele crê. Sejam bem-vindos todos e vamos participar da nossa EBD. Nós vamos começar no dia de hoje relembrando as perguntas que foram feitas e que os irmãos responderam, não é? A enquete. Lembrando os irmãos que foram feitas 3 perguntas e a partir de então nós vamos fazer de uma forma mais breve, ou seja, vamos fazer só uma pergunta para a enquete do dia de hoje, que já deve estar escrito aí para que os irmãos possam participar da enquete. Mas as perguntas que foram feitas no domingo passado foi: o que aconteceu com Saulo após ele ver Jesus na estrada de Damasco? Essa é uma pergunta um pouco composta, não é? Porque tem várias respostas e os irmãos perceberam de que a primeira coisa que aconteceu é que ele caiu do cavalo e, sendo ofuscado por tão grande luz, que era Jesus, Jesus conversou com ele e o chamou para que ele pudesse testificar do seu nome e não perseguir aqueles que estavam fazendo a obra. E Saulo ficou cego, não é? E foi conduzido até a cidade ali onde ele estava indo, para Damasco, mas que ficou agora totalmente dependente de Deus e das pessoas. A outra pergunta foi: quantos diáconos foram escolhidos em Jerusalém? Os irmãos viram, leram quantos diáconos foram homens, né, preparados, indoutos, que pudessem ter uma vida digna diante de Deus, mas que foram homens escolhidos para que pudessem ajudar os apóstolos ali nas questões que eram condizentes ao social da igreja, a procurar resolver questões que não precisaria que os apóstolos tivessem, deixando de estar pregando o evangelho, de estar dando assistência espiritual para cuidar das coisas materiais. Então, esses homens foram escolhidos. E um dos, Estevão, não é? Que foi o mártir, assim, que morreu de uma forma tal, glorificando a Deus, mas seguro que estava fazendo a coisa certa, pregando o evangelho. Então os irmãos lembram quantos diáconos foram e responderam, creio que responderam. E a resposta está justamente no capítulo, voltando aqui, 6, onde foram escolhidos, né, a instituição dos diáconos, onde foram escolhidos estes diáconos. Então a resposta está aí, nesse capítulo 6, os irmãos podem, se não respondeu ainda, procure dar uma lidinha e responder aí esta enquete. E outra pergunta veio: o que aconteceu ao casal Ananias e Safira? Isso foi notório porque eles pecaram, não é? Roubando das ofertas que seriam depositadas aos pés dos apóstolos e mentiram ao Espírito Santo. E eles foram mortos de maneira assim, fulminados. Eles foram fulminados porque mentiram. Até Pedro deu uma chance perguntando a eles
se eles tinham realmente dado toda a oferta. E eles disseram que sim. Então mentiram a ele e ao Espírito Santo, e assim foram fulminados, morreram fulminados, para dar exemplo de que diante de Deus nós não podemos estar mentindo, não é? Roubando das ofertas. E isso é algo que nós podemos aprender no dia de hoje também. Deus possa abençoar cada um dos irmãos para que possa sentir de que devemos ser fiéis a Deus, porque Ele é fiel para conosco. Então, eles morreram fulminados, Ananias e Safira. E a pergunta de hoje é uma pergunta muito fácil, não é? Nós vamos fazer só uma pergunta para a enquete de hoje. Lembrando aos irmãos que você pode participar, você pode responder aí. E a pergunta é: quem era Cornélio? Não é? Está dentro da lição de hoje e nós vamos deixar aos irmãos para responderem, mas mesmo assim vamos estar comentando, ajudando assim os irmãos a entenderem, né, na história, quem foi Cornélio, não é? Qual a sua participação aí? O que é que traz para nós a vida de Cornélio, não é? Então hoje, como nós anunciamos, nós vamos estar estudando hoje o capítulo 10, 11 e 12 do livro de Atos. Eu estava até pensando que nós vínhamos com uma dinâmica onde nós só estudávamos particularidades sobre o livro que a gente estava lendo, né? A gente fez isso com os primeiros livros de Gênesis até Deuteronômio, e depois vínhamos para o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, e assim sucessivamente. Era um livro do Novo, um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. E nós fazíamos só uma recapitulação de tudo aquilo, de informações quanto ao livro. Nós não estávamos estudando capítulo por capítulo do livro, como estamos fazendo no livro de Atos. Mas porque chamou a atenção interessante que o livro de Atos, como é a história da igreja, a gente está estudando sobre a igreja e vendo como era a igreja primitiva, não é? E a ação de Deus na vida dos apóstolos, que deve ser bem estudada, bem enfatizada nos dias de hoje para nós que somos servos do Senhor, que somos aqueles chamados para servir, que somos aqueles chamados para ir pregar o Evangelho, as boas novas de salvação. Esta é a nossa missão como igreja. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E esse ide é o imperativo para mim, para você, para toda a igreja, de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, diante dessas informações contidas no livro de Atos, a gente está estudando assim os capítulos, não é? E trazendo qual as informações, o que é que traz para nós como igreja do Senhor no dia de hoje. E hoje, no capítulo 10, a gente vai ver a história justamente de Cornélio, o centurião Cornélio, não é? E mostra que Cornélio, não é, teve uma visão onde o anjo do Senhor foi até ele, através dessa visão, e mostrando de que ele era, que as orações dele e as ações deles estavam sendo vistas por Deus. Por isso o anjo veio até ele, o Senhor enviou o anjo até ele para falar ao seu coração. E aí nós vamos dar uma lida nos primeiros versículos desse capítulo, os versículos de 1 a 6, não é? Que do capítulo 10 de Atos, onde a gente vai conversar um pouco sobre isso. E depois eu gostaria até de saber dos irmãos se a gente continua dessa forma que a gente está fazendo na EBD, falando sobre o livro de Atos, porque a partir de então, hoje é o último estudo mostrando a ação dos apóstolos e de Pedro, não é? E a partir do capítulo 13, justamente começa a história de Paulo.
Então, do capítulo 1 de Atos até o 12, fala justamente da ação de Pedro e os apóstolos, como a igreja começou. E depois da conversão de Paulo, não é? Ele agora, a partir do 13, começa a ser enfatizado mais Paulo como missionário, como servo de Deus, agora pregando o evangelho nas igrejas ali, pregando aos gentios, como diz que ele foi escolhido para pregar aos gentios. Pois Pedro, a visão de Pedro era que o evangelho era para ser pregado aos judeus, não é? Como João, o evangelho de João diz lá que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, muitos judeus não creram na vinda de Jesus, não creram no Messias enviado por Deus e o Salvador do mundo, não creram na promessa feita, nas profecias feitas lá no Velho Testamento, pelos profetas Isaías, pelo profeta Daniel, que mostrava que Jesus era o Messias que haveria de vir para trazer salvação à humanidade. E a gente vai ver agora, nesses primeiros versículos, né? Versículos de 1 a 6, do capítulo 10 de Atos, falando sobre o encontro do anjo, não é? Na questão da visão que Cornélio havia tido. Capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, via claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Então, esta primeira aparição do anjo a Cornélio, lhe dizendo que ele deveria chamar Pedro para que viesse até a sua casa, não é? E dando a ordem a ele que ele enviasse homens para que fosse até Pedro e o trouxesse. E a gente vai ver de que depois dessa visão, o anjo mostra aí que a vida de Cornélio era uma vida íntegra, uma vida na qual as orações dele, as atitudes dele como servindo ao povo, dando esmolas, dando assistência àqueles que eram necessitados. Então, a vida de Cornélio foi algo exemplar para Deus, e assim o anjo fez um contato com ele, e para que ele mandasse chamar Pedro para que viesse à sua casa. E aí nós vamos nos ver no desenrolar disso, do versículo de 11 a 15, onde Cornélio teve essa visão. Aliás, vamos ler, dar continuidade à leitura do versículo 7 em diante. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, Cornélio chamou 2 dos seus criados, e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e
Estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E no dia seguinte, aliás, versículo 10, e tendo fome, quis comer. E enquanto eles preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ou seja, Pedro estava justamente na casa de Simão, o curtidor, assim como o anjo tinha dito. E ali Pedro sentiu fome e pediu para comer, mas estava orando, a hora sexta. Isso quer dizer que a hora sexta era mais ou menos meio-dia, não é? O dia começava, a hora primeira do dia era às 6 da manhã. E a hora sexta, de acordo com o que nos é passado dessa questão do fuso horário, é que a hora sexta era o meio-dia e Pedro estava orando. E veja o que aconteceu aí do versículo 10. Tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atando pelas 4 pontas, vindo para a terra. Voltando, tivemos um probleminha aqui no celular, mas... Então, como nós estávamos lendo, no versículo 10, Pedro teve uma visão, onde ele recebia, vinha até ele, com um lençol com animais, e dizia: Pedro, mata e come. Mas vejam aí a reação de Pedro, depois do versículo 13, onde diz isso. Mas Pedro disse, versículo 14, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Essa visão Pedro não estava compreendendo. Quando mostrava para Pedro essa questão aí, era que seria ensinado a Pedro de que ele teria que tirar aquela concepção de que a salvação era só para os judeus, não é? E quando, no versículo 15, segunda vez, lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Ou seja, estava mostrando para Pedro ali de que a salvação era para todos. De que aquilo que Deus amou o mundo. Então mostrava aqui de maneira maravilhosa de que a salvação não era só para alguns, mas para todos. A salvação é aberta a todos. E essa salvação está em Jesus. Nós podemos entender de que o sacrifício de Cristo na cruz, ele é estendido a todos, a cada um de nós, para mim, para você e para todos em que o evangelho seja alcançado. Ou seja, aquele que crer não morrerá, mas terá vida eterna. Então Pedro começou a ver nessa visão e ele achava de que não era para pregar o evangelho aos gentios. E veja que no versículo 16, e aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher ao céu. Então Pedro, duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que ele tinha visto, eis que os varões que foram enviados a Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhes foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à tua casa e ouvisse as tuas palavras. Como Cornélio
não era judeu. Pedro achava que não deveria ir até a casa dele. Mas como ele tinha sido avisado antes pelo anjo, mostrando através daquela ilustração do lençol e dizendo que ele não fizesse comum, imundo aquilo que Deus estava dando a ele, estava enviando para ele, ele começou a compreender de que agora ele não só teria que ter aquela visão de pregar o evangelho só aos judeus, e chamou que os homens entrassem. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele e alguns irmãos a Jope. Eles foram justamente lá onde estava Cornélio, para que assim ele pudesse estar também ali falando do evangelho para os gentios, não só a Cornélio, como também para os gentios. Isso acontece justamente do versículo 19 ao 26. Veja aqui no versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que também sou homem. Ou seja, Pedro mostrou para Cornélio de que a adoração que ele estava querendo reverenciar a Pedro, não, ela deveria ser dirigida a Jesus. O motivo em que Pedro estava ali falando agora para ele do evangelho, de que Jesus era o Salvador, o principal na mensagem que ele pregava, de que o mais importante não era ele, mas a mensagem que ele estava pregando. E Pedro mostrou assim para Cornélio, dizendo que não era para ele estar se ajoelhando, querendo adorar a ele, mas sim a Cristo. E daí começa a mostrar a Cornélio a visão de que o evangelho também poderia alcançar os gentios. E glória a Deus por isso. Porque esta salvação chegou até nós. Nós somos filhos também da promessa. Glória a Deus por isso. E diante disso nós vamos nos ater mostrando de que o capítulo de 25 até o 28, que onde nós... E disse-lhe, veja, o versículo 27 e 28. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que haviam ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito que um varão judeu ajuntasse ou chegasse a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum o imundo. Glória a Deus por isso. Porque nós temos que aprender com isso. De que independente de quem seja a pessoa, se Deus nos manda pregar o evangelho, se Deus nos manda que nós levemos a mensagem, é porque toda alma é importante para Deus. Todo ser humano precisa ser alcançado para glorificar a Deus. Então, Pedro mostra aí de que ele agora era um pregador não só para os judeus, mas também para os gentios. E versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa até a hora 9. Eis que dentro de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Havia, pois, versículo 32, envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão. Então, nós vemos aí que havia uma sintonia, não é? Que o anjo havia aparecido a Cornélio, mas também que havia aparecido a Pedro, para que assim a história se encaixasse ali. E Pedro entendeu, não é? Entendeu a mensagem de Deus ao seu coração, dizendo que
todo o homem era para ser alcançado. E assim foi na vida de Cornélio. Versículo 35. 36. E abrindo Pedro a sua 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E esta também deve ser uma mensagem à igreja de hoje. Sem fazer acepção de pessoas. O evangelho deve ser pregado a todos. Por isso, quando Jesus dá a sua ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não era só os bonzinhos, não era só as pessoas de bem, mas a todos, independente do que seja, sem fazer acepção de pessoas, mas colocar na mente o interesse de ir pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E versículo 37. E essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Pedro ali estava pregando na casa de Cornélio agora, não só para Cornélio, mas para todos quantos estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, porque Deus fala conosco quando é necessário que a gente vá a algum lugar para alcançar pessoas, porque a sua vinda está próxima e nós precisamos nos estar atento a isso, de que devemos pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Precisamos cada vez mais estar preparados como um bom obreiro, como um bom soldado, para estar levando a mensagem a todo tempo, porque há muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Muitos conhecem, ou muitos já ouviram Jesus, mas muitos precisam conhecer Jesus. E conhecendo Jesus, há transformação de vidas. É reacendido dentro do coração a esperança, e agora de uma vida, não só uma vida aqui terrena, passageira, mas uma vida eterna, conforme diz a palavra de Deus. E foi pregado a Cornélio, a todos ali, e glórias a Deus por isso. E veja que no versículo 42 em diante, desse capítulo 10, para a gente encerrar esse capítulo, e nos mandou pregar ao povo e testificar com ele, é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E isto ele falando de Jesus, que ele tinha sido constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele crê em receberão o perdão dos pecados pelo seu sangue. A mensagem da cruz para nós deve ser sempre esta, de que o sangue derramado ali foi para a remissão dos pecados. E só há um nome dado, só o nome de Jesus, que traz perdão dos pecados. Nenhum outro nome é dado, não é? E seguido, alguns líderes que são muito venerados aí pelos seus seguidores, nenhum deles pode perdoar pecados, só Jesus. E essa foi a mensagem de Pedro àqueles homens. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então essa história de Cornélio aí
mostrando, enfatizando de que o evangelho deve ser pregado aos gentios, deve ser pregado a todas as pessoas, e não só aquelas que nós achamos que devemos alcançar, mas a todos. Todos, para que todos tenham o conhecimento de que só Jesus Cristo salva. No capítulo 11, nós vamos ver aí a justificativa de Pedro perante a igreja de haver batizado Cornélio, não é? E Pedro, mais uma vez aí mostrando de que a visão de que Deus tinha mostrado a ele, de que não deveria fazer essa acepção, ou dizer assim, que fulano pode, fulano não pode, mas que pudesse, mas que ele tivesse a consciência de que todos são importantes para Deus. Porque a mensagem do Evangelho é dizer que Jesus morreu por todos e não por alguns. Então Pedro, aí no capítulo 11, ele está justificando. Por quê? Porque ele pregava antes à igreja, aos judeus, de que a salvação era só dirigida a eles, que eles eram o povo escolhido. Mas agora mostrava também que a salvação poderia alcançar os gentios. Glória a Deus por isso, porque teve essa visão e hoje nós somos alcançados. Versículo 46 diz assim: porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado antes que estes também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então, aquele povo ali que estava na casa de Cornélio, que estavam ali, começou agora uma nova igreja, e eles queriam que Pedro ficasse ali com eles, para que eles pudessem ouvir mais do Evangelho e se fortalecer na palavra. Mas Deus tinha preparado já a Cornélio, preparado as pessoas para que ali a igreja continuasse. E agora Pedro volta, não é, para os judeus, para Jerusalém, e agora sendo questionado por que ele pregou, por que ele batizou a Cornélio sendo gentil, e Pedro justifica-se dizendo que houve uma ordem de Deus para que ele não fizesse acepção de pessoas. E nós vamos aí ver nesse livro de Atos, no capítulo de Atos, no capítulo 11 de Atos, do versículo 1 ao 18, onde Pedro mostra essa questão de ter batizado não só a Cornélio, como a todos que estavam ali, crendo na mensagem do Evangelho. Então, nesse capítulo 11, nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 18, para que os irmãos possam entender o porquê de que Pedro estava falando à igreja em Jerusalém. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo... Vamos até aí só para dar uma informação quanto a essa questão aí. Os judeus, pela lei de Moisés, pela lei que eles recebiam de geração a geração, era que todo homem nascido, ele teria que ser circuncidado, não é? E a circuncisão é algo assim que era uma marca para que o homem fosse... É como se fosse hoje, na nossa concepção, de dizer assim, estava sendo separado, consagrado ao Senhor, que era de um povo da linhagem de Deus, de servir a Deus, não é? Da linhagem de um povo agora escolhido. E os gentios, eles não eram circuncidados. Por não seguir essa regra, então eles achavam que eles eram impuros, eles não tinham direito à salvação. E por isso questionaram
a Pedro, mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, versículo 5, estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso, e ele começa a mostrar novamente um vaso, um vaso com um grande lençol, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Ele começa agora a mostrar aos irmãos a visão que ele tinha tido, não é? E de que Deus falara ao seu coração através desta visão. E pondo nele os olhos, considerei, vi os animais, e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras, répteis e aves do céu. Versículo 7. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu. Então, toda aquilo que a gente viu na visão de Pedro, ele começa a se justificar e mostrar aos irmãos ali de Jerusalém. E diz assim, versículo 11, eis que na mesma hora pararam junto à casa em que eu estava, 3 varões que me foram enviados de Cesareia. Então mostra todo o relato do que acontecera, de como ele havia ouvido falar a visão que ele tinha ouvido de Deus e de que não deveria mais agora ter aquela visão de estar só pregando aos judeus, mas sim também aos gentios, para que eles também participassem, para que eles pudessem crer na palavra de Deus. Do versículo 19 em diante, nós vemos aí que o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, não é? Versículo 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, tinha a igreja, os apóstolos, eles tinham essa visão de que... Troca esse cabo. De que que seria pregado somente aos judeus. Mas no versículo 20, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor eram com eles, e grande número creu e se converteram ao Senhor. E chegando a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque, versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então aí Barnabé agora estava pregando ali em Antioquia, e muitos creram na palavra de Deus. A igreja primitiva cada vez mais sendo... Então hoje nós cremos de que nós precisamos pregar em todos os lugares que a gente chegar, falar de Jesus para as pessoas, porque elas estão sedentas para receber a palavra, principalmente na época de hoje em que nós vemos que as pessoas estão temerosas, com medo dessa enfermidade que assola, com medo de que a morte se aproxime, e que é necessário que a gente possa colocar dentro dos seus corações a certeza de que morrendo com Cristo, morre-se somente aqui,
o corpo, mas que a vida eterna continua. E de que seria uma glória para aqueles que dormem no Senhor, porque é a certeza da salvação em Jesus Cristo. Nós precisamos estar conscientes disso, de que precisamos a todo tempo estar falando do Evangelho, mostrando às pessoas de que há salvação em Jesus. Gostaria só de enfatizar aos irmãos o versículo 26 desse capítulo 11. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, eles assumiram uma identidade agora. Cristãos, aqueles que pregavam a Cristo. E nós hoje também somos chamados cristãos, porque pregamos a Cristo, porque assumimos uma identidade de Cristo. Precisamos estar conscientes disso, de assumir uma identidade de Cristo, de pregar Cristo através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do nosso testemunho, de que deve ser na vida de todo aquele que crê em Jesus, que ao começar a se iniciar uma nova vida, é que nós possamos fazer conforme o versículo que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aquele que está em Cristo, não é só apenas crer, mas devemos estar, ou seja, ter uma identidade, mostrar para as pessoas de que o Evangelho deve fazer parte da nossa vida sempre, de que a diferença em servir a Deus, ela deve ser espelhada na vida de todo cristão, de todo aquele que professa Jesus como Salvador. E é interessante que pela primeira vez, e veja o versículo 27, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Versículo 28, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos, versículo 29 do capítulo 11, e os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Meus amados irmãos, a igreja hoje tem que estar consciente. Uma coisa que nós estamos, digo eu aqui, que nós precisamos estar conscientes na nossa igreja, é que nós precisamos fazer missões. É que nós precisamos nos preocupar em estar orando, contribuindo e também fazendo missões locais, não é? Dando assistência às pessoas, para que eles possam, através dessa assistência, vir ao conhecimento de Jesus Cristo. Não é? Então, o versículo 30 diz, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Então, a igreja estava ali, sendo preparada cada vez mais e tendo essa percepção de ajudar as pessoas que necessitavam. Não é? A igreja primitiva, ela mostra claramente a cada um de nós que a sua história, a sua essência era viver verdadeiramente o cristianismo. Era viver verdadeiramente aquilo que foi passado, as mensagens que foram passadas por Jesus aos apóstolos, que eles deveriam colocar em prática e que nós, como igreja do Senhor, hoje, devemos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Não só viver de uma forma em que fiquemos dentro de quatro paredes, conformados com a nossa salvação, mas que precisamos colocar em prática
os ensinamentos de Jesus. É nos preocupar com as pessoas, não só no material, mas principalmente no espiritual, para que elas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. No capítulo 12, nós vamos ver agora, nesse capítulo, que é algo concernente a Herodes, não é? Não conformado com agora ter perdido Saulo, não é? Não tinha mais aquelas informações de que os cristãos estavam sendo perseguidos e mortos. Agora ele entra em evidência, mas entra em evidência de uma maneira tal que o seu final, nós vamos ver, é um final trágico, o fim de Herodes. Aí mostra aqui nesse capítulo 12, Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Nós vamos ver nesse capítulo, né, de que esses acontecimentos, né, onde Pedro é preso por estar pregando, mas que depois ele é livre da prisão, de forma tal que os guardas, as trancas, ele saíra da prisão de uma forma que milagrosamente o anjo do Senhor o tira dali, como havia feito antes. E nesse capítulo 12 nós vamos enfatizar estas coisas. Nós vamos ver agora, fazer uma leitura deste capítulo e mostrando aos irmãos a importância de que muitos que são servos do Senhor são perseguidos, são mortos, não é? A gente vive, por enquanto, uma liberdade onde nós temos essa livre acesso de mostrar às pessoas sobre, pregar às pessoas o Evangelho livremente, sem ser perseguido de maneira direta, não é? Vejam o que aconteceu. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Nós vamos ver aí um episódio em que, após, infelizmente, Tiago sendo morto por Herodes, queria mostrar de que infligia um medo nos cristãos, nos apóstolos, para que eles cessassem de falar, mas aí cada vez mais que um morria, acendia mais ainda a chama dentro do coração dele, dizendo assim: eu farei aquilo que o Senhor me colocou dentro do meu coração, e que se vier a morte, mas eu morri por Cristo, não é? Então ele matou a Tiago, e vendo que isso agradaram os judeus, alguns judeus que não criam em Jesus, e ele continuou fazendo isso, mandou prender a Pedro. Mas veja o que diz aí, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão e a igreja fazia contínua oração a ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias.
Nós podemos trazer isso como mensagem para os nossos dias, é de que quando a gente coloca dentro do nosso coração de pregar o Evangelho sem temer a ninguém, Deus atua de forma tal que milagrosamente nós não vemos nada que venha a nos acontecer. E mostra o poder de Deus na pessoa, dizendo assim que em todo tempo Deus vai estar presente conosco. E versículo 8: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro estava pensando que estava tendo alguma visão, mas que era real o que estava acontecendo. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Então, quando a gente se dispõe a estar diante de Deus e que a igreja fica orando, intercedendo, coisas extraordinárias acontecem. E que nós ficamos atônitos, muitas vezes sem entender. Mas Deus nos fará entender depois. Essa é a mensagem que deve ser pregada sempre em nossas vidas, que nós devemos estar diante das nossas vidas, do nosso testemunho, dizendo assim, de que quem serve a Deus não teme. Quem serve a Deus tem intrepidez em estar consciente do dever de fazer Jesus conhecido. E coisas extraordinárias acontecerão e que nós vamos glorificar a Deus. E veja, nós lemos até o versículo 10 desse capítulo. E Pedro, o versículo 11, e Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Isso, meus amados irmãos, porque a igreja estava ali intercedendo pela vida dele. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E essa história, Noé e Pedro vai, e ali ele bate a porta, veja mesmo, versículo 13. E batendo a porta no pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, e de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Versículo 17. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor lhe tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve tão pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou, fez inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E veja aí o acontecimento na vida de Herodes. Ou seja, aqueles que perseguem a Deus, aqueles que perseguem e não se arrependem e não se convertem, eles terão um triste fim. Porque a mão de Deus, quando pesa sobre a vida de alguém que o persegue,
Deus faz justiça na vida dessa pessoa. E veja, e ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Versículo 20. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, comido de bicho, expirou. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram para Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então nós vimos aí que quando alguém quer tomar a glória de Deus para si, sendo homem, sendo infiel, esse alguém, o seu fim é trágico, porque Deus põe a sua mão sobre ele, como foi com a vida de Herodes. E os bichos o comeram e ele expirou. Essa é a história trazida até nós sobre esses capítulos, não é, que havia tido na vida de Pedro e na vida da igreja ali, trazendo como representação para nós nos dias de hoje, que precisamos estar intercedendo uns pelos outros, que precisamos estar tendo essa característica de estar pregando a Jesus a tempo e a fora de tempo, com a certeza de que quando ele manda, ele capacita, quando ele manda, ele está ali abençoando de forma tal que o seu nome deve ser glorificado. A partir da próxima semana, irmãos, nós vamos estar trazendo aos irmãos a história agora de Saulo, não é? Que se torna Paulo, pregador do evangelho, missionário. Então, são histórias maravilhosas que nós vimos nesse livro de Atos, trazendo assim uma conotação bastante interessante para a igreja nos dias de hoje. E nós precisamos obter lições importantes, como foi a questão de Cornélio, não é? No dia de hoje que nós vimos, que não devemos fazer acepção de pessoas, que precisamos pregar o evangelho, de que precisamos dizer às pessoas de que todas são importantes, e quando Deus manda, quando Deus escolhe, é necessário que nós tenhamos essa intrepidez e ter essa visão de que Deus ordena e a bênção, ela acontece. Nós vemos também no capítulo 12, não é? Em que Deus pode realizar milagres na vida dos seus. E esse milagre acontece quando a igreja está reunida, orando, crendo, tendo um único pensamento de glorificar o nome de Deus e que o evangelho cresça a cada dia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça cada vez mais crer na sua palavra e colocar em prática as lições contidas neste livro de Atos. Nós vamos mostrar aqui, não é, o nome de alguns irmãos que responderam a enquete de hoje, que foi: quem era Cornélio? A irmã Jaqueline Santana respondeu: centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. A irmã Marta Santana responde: comandante do batalhão romano chamado batalhão italiano, um homem religioso. E um homem este que foi, não é, escolhido por Deus por suas orações, por suas atitudes, por ter uma vida digna diante de Deus. Estiveram participando hoje da nossa EBD alguns irmãos que nós vamos relatar aqui: o irmão Maviel Santana, o irmão Flávio Xavier, a irmã Lucinha, o irmão Samuel Ramos, seminarista Alberto e família, Geisa Cristina, Diácono José, Rebeca e Ailton, não é? Conhecido como Ailton Codorna para nós, carinhosamente,
mas o nosso irmão Ailton, que Deus possa abençoar cada irmão que esteve sintonizado na EBD de hoje. Que Deus nos faça cada vez mais comprometidos em querer aprender mais da sua palavra. E que assim nós possamos estar cada vez mais como igreja do Senhor, reunidos, aprendendo e glorificando a Deus. E que haja verdadeiramente a unção de Deus na vida de cada um dos irmãos, para que possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Deus. Que não precisamos fazer acepção de pessoas, que precisamos crer na palavra de que o anjo vem trazendo em visão para nós, e que também precisamos crer nos milagres que Deus pode fazer na vida daqueles que se dedicam a pregar a palavra e que se dedicam a estar servindo a Deus. E a igreja assim também orando juntamente e glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos cada vez mais participar, glorificando a Deus e colocando em prática aquilo que nós aprendemos nestas lições. Que Deus nos abençoe.